Bem-vindos ao Senshirinki, o podcast do Clube Intrínsecos. Eu sou Naoto. Hoje a gente vai conversar sobre As Vitoriosas, da Letitia, é difícil, né? Letitia Colombani. Comigo aqui hoje eu tenho a Elo e eu tenho a Yasmin Santos. Se apresentem, por favor, quem são vocês? A Tayla gosta de perguntar quem é você na fila do pão. Então, quem são vocês na fila do pão? Oi, pessoal, eu sou Yasmin, jornalista na fila do pão. Eu acho que eu sou quem tá tomando, às vezes, sei lá, um café com leite. É uma metáfora boa, inclusive. Oi, gente, eu sou Elo, sou diretora de marketing aqui na Intrínseca. E na fila do pão eu tô realmente esperando ali com aquele cafezinho preto pra gente conversar, bater papo. Tanto a Elo quanto a Yasmin, já na fila do pão, são as pessoas que já participaram do podcast, né? A Elo algumas vezes, a Yasmin participou do episódio de A Metade Perdida. Então, se vocês quiserem depois voltar e ver outros episódios que elas participaram, sintam-se à vontade, conversem mais com a gente, mesmo que seja com a gente do passado. Como eu disse, hoje a gente vai conversar sobre As Vitoriosas, o livro novo da autora de A Trança, e eu vou pedir pra Elo contar pra gente sobre o que é essa história e quem é essa autora de A Trança. Bom, a Letitia, difícil mesmo, né, esse nome, ela é autora, o primeiro livro dela é A Trança, nós lançamos aqui na Intrínseca no início do ano passado, é um livrinho presente, ele todo bonitinho, capa dura, tem a pintura trilateral dourada, conta a história de 3 mulheres que vivem em 3 continentes diferentes, que têm a história entrelaçada. Esse novo livro da autora, As Vitoriosas, a gente lança 16 de setembro e ele tem uma estrutura muito parecida com A Trança, no sentido que ele vai narrar a história de diferentes mulheres que se entrelaçam de alguma forma. Uma história muito bonita sobre solidariedade feminina e amizade. Tudo isso acontece em Paris, na França. A gente vai acompanhar a história da Solène, que é uma mulher que é uma advogada muito bem-sucedida, que, enfim, tem muito dinheiro, muito rica, atende diferentes clientes num escritório super bacana em Paris. E um dia ela se vê paralisada porque um dos clientes dela comete suicídio depois de um veredito, né, no tribunal. Ele se mata e ela fica num estado de choque. Ela sofre de burnout e vai para um terapeuta, né? Enfim, ela vai ser medicada e uma das indicações para ela melhorar, sair dessa situação é de que ela faça trabalho voluntário. Ela procura esse trabalho voluntário em Paris e encontra um Palácio das Mulheres. Um local que recebe mulheres em situação de vulnerabilidade e que tem vidas muito diferentes da dela. Ela vai fazer um trabalho voluntário de escriba, então ela vai ajudar nesse processo de escrever, de fazer burocracias, né, que envolvem ler e escrever, que para muita gente pode parecer muito simples, mas para muitas dessas mulheres era uma questão complicada. Então, é muito emocionante, é um livro muito bonito, que vai falar sobre sororidade, que vai falar sobre essa conjunção de mulheres e o que na verdade, nos une, né? O que nos separa, mas também o que nos une. Empatia, né? Também estamos ali. E, principalmente, acho que solidariedade. Algo que emociona, toca e a gente termina o livro com essa sensação boa de caramba, acho que temos aqui um caminho certo, um caminho bacana. Sensação boa é realmente um sentimento que descreve quando você termina o livro. Então, se você não leu o livro ainda, a gente recomenda que você leia antes de continuar aqui com a gente, porque vai ter algum nível de spoiler. A gente não vai falar nenhuma grande revelação da história, a gente não vai citar muitos casos, mas a gente vai destrinchar algumas coisas que a gente precisa falar sobre o enredo. Então, se você não tem problema com isso, pode seguir com a gente, eu acho que a conversa vai ser muito legal. Mas se você quer aproveitar a experiência ao máximo, por favor, pause, leia o livro, que é rapidinho, inclusive, e depois você volta aqui. Começando então nossa conversa, um dos temas que mais me chamou a atenção nas Vitoriosas é como a gente pode passar grande parte da nossa vida ignorando ou tentando ignorar situações ou verdades que são muito difíceis ou incômodas pra gente. A Solène, essa protagonista, ela passou 40 anos da vida dela presa numa bolha, só olhando para as pessoas que estavam com ela ali, que eram parecidas com ela de alguma forma, convivendo com essas pessoas, até chegar nessa situação extrema que faz ela entrar numa crise existencial, numa crise também de trabalho, de carreira.
E ela decide, então, seguir o conselho do psiquiatra, que é fazer trabalho voluntário para ter um contato maior com pessoas diferentes. E depois que ela conhece as mulheres, né, desse palácio, ela percebe que o mundo vai muito além das coisas que ela imaginava que eram só os problemas que ela conhecia, né? Mas o que transforma a Solene de verdade, que também dá uma guinada na história, não é só o fato dela ficar ciente desses problemas, mas é quando ela de fato tenta tomar uma atitude para tentar ajudar essas pessoas ao redor dela, essas mulheres ali do palácio, e também mais pra frente as mulheres que ela encontra, né, que ela cruza por fora do palácio também. Essa narrativa é o que muda a vida da Solene, é o que muda a vida da Blanche também, que é essa personagem do passado que a gente vai acompanhando aos poucos em flashback, e é o que efetivamente pode mudar a vida das residentes do Palácio das Mulheres. Essa mudança de perspectiva parece muito simples sempre, né, quando a gente acompanha em filme, em livro, muito porque a gente acompanha só esse arco, né, a gente não acompanha muito os outros assuntos o dia inteiro da pessoa durante esse período, e a gente vê o começo e o fim da jornada num, 2 horas, 4 horas, mas é um processo que é realmente muito trabalhoso e muito demorado na vida real, né? Como é que vocês encaram essa jornada e a transformação dessas duas personagens? A Solene no presente, tentando encontrar o lugar dela e tentando fazer se sentir útil, e a Blanche tentando fazer essa mudança no lugar onde ela morava e no lugar onde ela acreditava. Eu acho que até a trajetória da Blanche é um pouco mais simples, porque ela já meio que começa no Exército de Salvação, então a gente já entende que a vida dela, o sentido da vida dela é fazer um trabalho voluntário, é se dedicar ao outro. Mas a trajetória da Solene, apesar de, é isso, a gente não acompanha o dia inteiro dela para saber todos os detalhes, e parece um pouco mais simples, mas a gente vai vendo a resistência dela ao entrar no palácio, de, meu trabalho não vale pra nada, eu tô escrevendo uma carta pra Rainha Elizabeth, falando sobre qualquer coisa. Essas pequenas coisas, ela não vê sentido naquilo, e ela é alertada, tipo, as pessoas têm resistência, elas estão te conhecendo. Então tem um momento, né, em que ela vai crescendo na história, e que ela vai entendendo que aquelas trajetórias que são muito diferentes da vida dela, que sempre foi uma mulher de classe média, né, pelo que dá a entender dentro da história, também dizem respeito a ela, a vida dela, estão ali no entorno da vida dela. É a história também da França contemporânea, né? Eu acho que isso é muito bacana no livro, porque você tem um outro olhar sobre a França, para fora do estereótipo da imagem idealizada, do que a gente imagina que seja a França também é esse lugar com esse fluxo migratório e outras coisas que a gente vai falar um pouco mais na frente. O que me chamou a atenção nessa jornada da Solene a Letitia, ela constrói isso de uma forma em que a gente vai tendo essas resistências e vai vendo o processo não como, nossa, eu vi aqui que existe um outro mundo que é diferente de mim e agora eu decidi que eu vou ser uma pessoa que se importa com essas histórias. Não, a gente vai vendo que é um processo. Que, claro, parece mais simples, porque demoraram meses dentro da história, mas a gente tá lendo ali em horas. Mas a gente consegue entender que é um processo e não uma coisa que acontece num simples passo de mágica, sabe? Eu fico pensando que essa mudança, né, da gente quando acompanha essas mudanças, parecem muito simples no filme e nos livros, é porque a gente não tá lá, né? Que no fim das contas, o processo ele é muito mais embaixo, assim. Eu fico conversando com algumas amigas quando estão passando por alguns momentos e tal. Quando a gente tá de fora, vendo a vida da pessoa, parece tudo tão óbvio, né? E fala, nossa, mas isso aqui tá acontecendo, isso é muito, pelo amor de Deus, você não tá vendo que ele tá fazendo isso com você? E quando você tá dentro, acho que deve ser um mecanismo de defesa nosso. A gente fica meio, tipo, no meio de uma nuvem, assim, né? De não conseguir enxergar muito o que tá na frente, talvez mesmo, acho que pra se defender. Então, acho que é lindo nos filmes e nos livros, porque eles mostram pra gente tudo, né, de fora, e você fala, eu vou criticar aqui, aqui, aqui. Mas depois que você não tá vivendo, quando você não tá vivendo é fácil, né? Concordo super quando você fala, Yasmin, que a da Blanche, a jornada da Blanche, ela é já mais estabelecida, né? Ela parece que já sabe a vocação dela, o propósito da vida dela desde que ela é muito pequena. E ela, na verdade, não é de esforços pra ir lá e vou fazer isso acontecer. Acho que é uma mulher muito aguerrida e que tem um olhar muito determinado, assim, no que ela quer fazer, né? Encontrou também um companheiro que topa e que, na verdade, não anula essa vontade dela e essa existência dela. Já a história da Solene, eu fico olhando muito para um processo, assim, que tem a ver com, acho que, criação também, né? De onde é que é a origem dessa mulher, né? Os pais dessa mulher. Como é que ela chegou nesse espaço-tempo de advogada, de sucesso, num escritório incrível em Paris, mas de onde é que ela veio? Os pais dela são citados no livro no início, né? Aliás, a filha de advogados, e quando ela, na verdade, pensa em desistir de tudo, ela volta, né, para esses pais. Fala, eu vou virar
vou dar aula que nem meus pais, de advocacia na faculdade. Fico pensando que toda vez que a gente pensa quando a gente era pequeno, né, a gente tem nossos pais muito como referência. A gente olha para os nossos pais, tipo, caraca, nossa, meu pai e minha mãe são os melhores do mundo, são os mais incríveis. E quando a gente chega na adolescência, a gente percebe que algo se quebra, né? Você fala, meu Deus, existe todo mundo aqui fora. Eu sempre falo que, sei lá em casa era tipo, vamos almoçar, vamos comer. E a comida, sempre que tinha arroz e feijão, era só arroz integral e feijão marrom. Então, na minha cabeça infantil, pra mim, arroz e feijão era só isso. Não existia outros tipos de arroz, não existiam outros tipos de feijão. Porque lá em casa só tinha arroz integral e feijão marrom. E quando eu comecei a sair pra casa de alguns amigos, eu falei assim, gente, mas pelo amor de Deus, existem vários tipos de arroz e vários tipos de feijão. Que loucura, porque meu pai e minha mãe nunca falaram isso pra mim, porque eu me senti meio tonta, assim, né? Então, eu acho que quando a gente vai ampliando a visão, e isso faz parte muito, eu acho, da criação mesmo, como os pais, quem cria, né? Consegue ampliar um pouco o olhar de quem está sendo criado, faz com que você consiga enxergar um pouco além da tua realidade. É impossível que você toque, que você vivencie, que você sinta, pelo menos acho, o que o outro está sentindo de verdade, né? Mas eu acho que só de você saber que todas as pessoas não têm uma casa como você tem, elas não têm uma família como você tem, elas não têm os amigos como você tem, que na verdade tudo é muito mais diferente, que as vivências são diferentes, eu acho que faz com que a gente encare com menos, primeiro, preconceito mesmo, o que a gente olha, mas eu acho que a gente também tira essa nuvem um pouco da frente e olha e fala, nossa, a vida pode ser diferente, né? E pode ser diferente para algo considerado melhor ou pode ser diferente para algo, tipo, pior. E aí, só então aproveitando, porque é engraçado você falar isso essa coisa da empatia, né, bate na gente quando a gente percebe, quando a gente começa a crescer ali, perceber que existem outros mundinhos, que também bate muito com essa coisa da pergunta que eu fiz de como parece mais simples no filme e no livro, porque você pega um recorte muito específico de acontecimentos, você pega um recorte que, nesse caso nem tanto, né, mas você pega ponto de vista de várias pessoas, e quando você só vive aquilo, às vezes você até sente, mas você fica pode ser uma coisa que eu tô criando na minha cabeça. Ou você tá passando por alguma coisa que, como você falou, pode ser muito claro pela vista de outras pessoas, mas você tá tão imerso em resolver aquilo ou com outras coisas que acontecem na sua vida em outras esferas que você não consegue perceber. E essa coisa da empatia bate também no que a gente estava conversando antes da gravação, da personagem detestável, da personagem que ela parece ser péssima, que você nunca quer ser amigo dela, porque ela reclama de todo mundo, ela fica falando alto, mas quando você descobre a história de vida dela, você bate numa coisa de, então talvez tenha um motivo. Então talvez o meu julgamento de essa personagem só insuportável, ele não passa por tudo que ela viveu, ele não passa por tudo que ela passou. E é quando nasce realmente essa empatia, que é o que une a Solene e a Blanche. E uma outra coisa, nessa redoma em que a Solene ela cresce, ela fica ali, tem acesso a experiências muito parecidas com a da vida dela. Os pais imaginam que o mesmo círculo escolar, de amizade, muito parecido, e até imagino com o que ela consumia artisticamente, seja livro, podcast é mais recente, né? Mas filme, o que via, o que ela assistia na TV, eu imagino que era muito bem representada aquela vida que é parecida com a dela. Eu tô fazendo um paralelo, pelo menos, do que a gente tem aqui no Brasil. Uma pessoa de uma classe mais baixa, ela pode não se sentir representada na TV, mas ela entende a subjetividade de alguém que cresceu no Leblon, pelas novelas do Manuel Carlos. Porque sempre, assim, foram anos desse tipo de narrativa. E a gente não tem esse espaço para as narrativas de pessoas de classes vulnerabilizadas, né? Então, isso também permite que as pessoas que vivem na mesma cidade, que passam por essas pessoas de classes distintas, não entendam como elas lidam com aquilo. Porque não tem representação. Porque, claro, a gente não fica falando com todo mundo assim na rua. É normal também, não tem como. Mas faz com que a gente fique nessa redoma. Então, às vezes, é um movimento dos nossos pais, quando a gente é criança, porque eles estão ali nos protegendo, nos dando acesso àquilo, mas até no que a gente consegue consumir no primeiro momento, quando a gente só tem produção artística, literária, de forma geral, para essas mesmas histórias, isso também coloca a gente numa redoma, sabe? E nos afasta da realidade do que a gente está inserido. Eu acho que no fim das contas tem a ver com esse lugar também que a gente aprendeu a ter, né? Que é esse lugar que falta escuta, né? A gente, na verdade, se coloca tanto no centro, as coisas são tão parecidas pra gente, que falta a gente conseguir escutar as outras pessoas, né? É ter esse lugar atento que esse livro fala tanto de empatia, né? Ficou pensando tanto sobre isso, e essa palavra que virou, tipo, agora, bode, né? Porque todo mundo fala de empatia agora há alguns anos e ficou nesse lugar muito, ai meu Deus, tem que ter empatia. Mas
é porque eu acho que a gente perdeu a capacidade da gente ouvir, né? E aí ouvir significa, peraí, deixa eu ouvir de verdade o que você está me contando, deixa você me dizer a sua vida, o que você sente, né? Só assim que eu acho que é esse processo, enfim, até adiantando um pouco, esse processo que a Absolene tem no Palácio, né, de quando ela começa, tem uma virada-chave ali no livro, quando ela começa a perceber que, quando ela ouve de verdade, ela vai escrever a carta pro filho, né, lá da personagem, e que ela se sente, ao mesmo tempo, solene, ela se sente o filho, e ela se sente a mulher que ela tá ajudando, eu acho que é aí a grande sacada, que é tipo, caramba, eu deixei de ser eu pra tentar vivenciar de verdade o que essa pessoa tá passando. E isso eu acho que é um processo muito difícil, porque a gente vive num mundo muito acelerado, onde a gente tem que consumir tudo muito rápido, a gente não consegue nem ver, assistir, como você bem colocou, Yasmin, filmes, podcasts, ouvir podcasts, ou assistir séries, filmes que, na verdade, sejam diferentes do lugar onde a gente vive, porque isso precisa ser procurado, né, muito ativamente, e também incentivado, enfim, de outras formas. Então, se a gente não se esforça nem um pouquinho pra ouvir e pra ter conversas que, às vezes, podem ser muito desconfortáveis, porque eu acho que esse é um dos maiores problemas, você vai conversar, isso pode ser muito desconfortável, e a gente não tá preparado, ninguém acha preparado pra ter conversas difíceis. Tipo, ouvir coisas que você não quer ouvir, se sentir desconfortável com aquilo e, cara, seguir o bonde. Porque a gente também acha que precisa fazer muita coisa com a informação que a gente recebe. E às vezes a pessoa só quer ser ouvida, sabe? Tem um negócio que eu acho muito legal nisso do livro, que é a Solene chegando lá com o Mac dela. E aí, tipo, ela coloca, tipo, só um Mac vai ajudar e vai ser mais rápido. E com o tempo ela percebe que aquilo, na verdade, afasta as pessoas. E que uma coisa muito mais simples que uma caneta e um papel chama e não é necessariamente do jeito dela, né? É como ela se abre, de novo a empatia, né? Mas de como ela tenta se aproximar daquelas pessoas sem colocar nenhum degrau no meio, de como ela se ajusta aquilo pra de alguma forma tentar entender. E mesmo que cada uma, tanto a Solene como a Blanche também tenham as suas dificuldades, as duas encontraram um jeito de tentar transmitir essa segurança, né? E apoio às mulheres fragilizadas lá desse lugar, tanto do palácio no presente, como também da construção desse lugar no passado. E é interessante notar como é que esse contraste entre a figura clássica do lugar, né, enfim, de um prédio enorme que é falado que tem mais de 900 quartos, é imponente, luxuoso, o que a gente encontra ali, né, que são essas histórias de pobreza, essas histórias de trauma, de violência, essa tristeza muito grande. Vocês tiveram uma visão diferente sobre a história quando vocês descobriram que o palácio de fato existia, ou o que era sobre esse palácio, e que até hoje ele existe com essa mesma função? Vocês entenderam desde o começo que era um palácio? Como é que foi esse processo pra vocês? É difícil isso aqui na Intrínseca, né? Porque a gente recebe as coisas já, às vezes, com muito spoiler pra ler. Mas mesmo sem os spoilers, pra mim ficou muito claro, logo que começou, de que aquilo ali era o palácio, que a Blanche tinha tudo a ver com aquele negócio. Então, pra mim, foi só um caminho muito natural mesmo. Hoje não foi uma grande surpresa, mas foi muito interessante, né, entender o processo, né, a criação do palácio. Embora, olhando as duas histórias, eu gostava muito mais e queria muito mais saber o que ia rolar com a Solene, porque nada Blanche, pra mim, já estava muito claro que ela ia criar o palácio. E beleza, gosto desses detalhes e tal, mas aquilo ali pra mim já tinha fim, sabe? Já tem aqui esse caminho. De alguma forma eu já sabia que ia ser o palácio da história e também que esse palácio já existia, porque isso eu peguei spoiler internamente na editora mesmo, foram falar do livro e já contaram isso. Então, eu já comecei o livro sabendo que ele existia, mas eu adoro quando existe essa junção de você pegar elementos, histórias, espaços reais e contar coisas que aconteceram lá dentro, sejam elas de pessoas reais, ou seja, ficção também, porque eu acho que fica muito crível. Você respira o lugar e você fala, nossa, essa história poderia muito ter acontecido. E eu, como, enfim, boa amante de um realismo, assim, eu adoro essas ficções históricas, né? Principalmente esse cenário de Paris, né, dos anos 20 e tal. Então, acho que é realmente... Pra mim, ficou ainda mais interessante sabendo que o palácio era de verdade e que essas duas histórias iam se cruzar no momento que a Blanche inaugurasse aquele espaço. Não, eu cheguei no momento de ter uma teoria da conspiração. Que bom que isso não aconteceu, porque senão o livro ia ficar pobre. Mas eu sempre estou criando uma teoria da conspiração enquanto eu estou lendo. De que no final, desculpa pro leitor que ainda tá lendo e que já vai, se teve essa ideia maluca igual a mim, já vai descobrir que na verdade
que a Solene ia descobrir que ela era de alguma forma herdeira da Blanche, sabe? Tipo, uma neta, uma sobrinha neta, alguma coisa. Eu falei, vão se ligar ali. Que bom, não acontece isso. Não se sabe, pelo menos, em nenhum momento. Ela só descobre, assim, Blanche, quem é essa mulher? Ninguém sabe quem é essa mulher. E eu acho que o livro também entra nessa perspectiva de, olha, teve o trabalho de uma mulher, foi o esforço dessa mulher, e não se fala sobre isso. Então, eu vou criar uma história ficcional pra falar da Paris contemporânea, dessas histórias que nós ainda temos, 100 anos depois, mas eu também quero falar sobre a luta dessa mulher, que não foi fácil ela conseguir comprar esse palácio e o projeto de conseguir acolher centenas de mulheres refugiadas, imigrantes em situação de vulnerabilidade de forma geral. Mas eu acho que eu também já tinha esse spoiler, então pra mim não foi uma surpresa. Depois, quando eu fui ler a revista do clube, eu falei, gente, mas eu já não sabia que era um... E fica bem explícito também no final do livro, porque vai te dando tantos detalhes sobre a vida da Blanche, com uma data tão certinha, que você fala assim, gente, mas ela não ia criar tudo isso na vida. Pra quê? Assim, tão rápido. Mas eu acho que esse é um caráter interessante. Assim, você vai trazendo dentro da ficção, conquistando o leitor, mas também criando essa memória, né? Imagino que é até mais importante pra quem é francês mesmo, que vive naquele país, que talvez, assim como a Letícia, passou em frente àquele palácio uma vez, se perguntou o que era aquilo suntuoso e entrou e viu toda essa história, como você falou, né? De miséria daquelas mulheres, né? Como o externo se contrasta com o que tem ali internamente. Eu li esse livro faz bastante tempo, eu não tinha esse spoiler. Eu sequer, inclusive, sabia que o palácio era um lugar que existia. Então acho que eu fui descobrindo no meio da leitura, e é isso, com algumas coisas de datas, mas isso não pode, será que isso existe? E aí eu fui pesquisar antes de terminar e, não, ok, é um lugar real. Mas é muito interessante mesmo de como a autora costura essas duas histórias, e de como também ela traz ao mesmo tempo, além dessas duas linhas principais, ela traz muitas histórias paralelas dessas mulheres que passaram por muitos tipos diferentes de violência e de injustiça também. Porque se ela focasse só em uma pessoa, talvez não desse o impacto, não só na vida da Solene, claro, mas no leitor, de existem esses tipos diferentes, vulnerabilidade, de injustiças, mas também ele é muito rico nessa transformação da Solene enquanto protagonista, né, nesse arco dela. Para vocês, qual que é essa força, qual que é essa importância desse mosaico de relatos para a construção da narrativa como um todo? E por que As Vitoriosas seria um livro muito diferente se focasse só em uma história ou em um tipo de vulnerabilidade, né? Um tipo de injustiça ou de violência? Eu acho que a gente não teria a história da Solene, assim, esse arco que ela faz até ela descobrir se fosse só uma história ou se, por exemplo, ela encontrasse lá uma mulher que sofreu burnout também no trabalho, sabe? Se a história fosse muito parecida. Eu acho que é essa diversidade que chama muita atenção e acaba conquistando o leitor, porque você tem a personagem da Cynthia, que aparentemente é uma personagem detestável, que a gente estava comentando aqui antes da gravação. Ela não fica num lugar de... Ninguém fica ali num lugar de subserviência. São seres humanos, assim, que reivindicam suas coisas, eles têm seus traumas, têm suas histórias. E é muito interessante olhar como elas podem ser diferentes. Algumas vão falar mais, outras vão falar menos. Algumas não querem falar dos seus traumas. Algumas não choram diante dos traumas e quem vai chorar é a Solene. Eu acho que isso traz uma força para a narrativa. Claro, talvez a gente pudesse focar na história de uma personagem que chama muita atenção, que acho que é Binta o nome dela, não sei se estou confundindo. Talvez uma história só com ela sustentasse o livro, seria muito bacana. Mas eu acho que trazendo de novo para esse paralelo com a França, você tendo esse emaranhado, diz muito sobre o que é aquela sociedade. Acho que dialoga também com o Brasil, não é só a França. A gente tem essas histórias aqui, não só de imigrantes e refugiados, mas de pessoas brasileiras que nasceram aqui e que se estima que a gente tem o quê? Quase 500 mil de pessoas em situação de rua no Brasil hoje. Eu acho que isso aproxima e existem diferentes narrativas de pessoas que estão em vulnerabilidade. Em algum momento, eu lembrei até de Carolina Maria de Jesus lendo, porque tem... Não vou lembrar agora qual era a história, mas é alguém que acho que trabalhou com serviço doméstico e não queria aquilo. E, sabe, ela acabou se colocando, bem entre aspas, numa situação de vulnerabilidade por escolha. Porque ela disse, não, isso eu não quero. Na verdade, acho que nem era trabalho doméstico, mas era uma outra coisa que ela trabalhava. E ela falou, isso eu não vou admitir. E isso foi o que a Carolina fez, assim. Carolina trabalhava como empregada doméstica e ela falou, nossa, é horrível, as pessoas me tratam mal. Isso eu não quero fazer, eu vou trabalhar com outra coisa. Ela trabalhou catando papel, mas ela tinha esse lugar de agência, sabe? E eu acho que isso é muito interessante ver nas personagens. Acho que até em pequenas coisas, mais pro fim do livro, sem dar spoiler, quando a Solene leva uma das personagens de algum lugar...
pra comer, ela não decide o que essa pessoa vai comer só porque ela tá pagando, sabe? Essa pessoa, ela tem poder de escolha, ela tem vontades. E eu acho que isso que seria outra violência. Criar personagens em que eles estão submetidos ao que a pessoa que tem dinheiro, a pessoa que tem poder pode fazer com elas, sabe? Que você falou, Yasmin, é uma das coisas mais ricas da narrativa, né? Porque se você pega uma história só, fica parecendo que aquilo é pontual. E esse livro, ele fala sobre um problema estrutural, né? Ele fala sobre, como você bem disse, o momento do espaço-tempo na França, o que acontece, né? Esses diversos problemas. E eu acho também, quando a gente pega uma história só, ainda mais histórias assim tão pesadas, né? Pode ficar um livro muito denso, né? Muito complexo. A gente chegar nos níveis de detalhe, por exemplo, dessa mulher que sai, foge para a França, depois de uma violência, né, da extração do clitóris, e para impedir que a própria filha... Cara, isso é muito pesado. E por mais que seja pesado no livro e a gente leia e fique chocado, quando você vai botando e contando várias histórias, você percebe como a violência, ela pode ser multidisciplinar, assim, ela pode ir em todos os lugares, ela pode ser feita de diferentes formas, e no final das contas, o que tem ali único é o quê? Um monte de mulher. É um monte de mulher com vontades, com vidas diferentes e que tem em comum o fato de sofrerem violência. Vira e mexe, a gente fala sobre isso, porque mulher não tem sossego, né? Nem nesse país, nem nesse mundo. Todo dia tem histórias de violência. Mas o quanto, no fim das contas, uma certeza só que a gente tem é que cada dia que passa, envelhecer para mulher não fica mais fácil, né? Na verdade, só vai ficando realmente mais difícil. Cada dia que a gente passa na vida é mais difícil. Não importa se você é um bebê, se você é criança, se você é jovem, adulta, é sempre um questionamento, você está sempre no lugar errado, você sempre fez a escolha errada. Mas esse panorama de você ter diferentes problemas é o que eu acho que traz unidade. Unidade no sentido de que todo mundo aqui pode ser atingido de diferentes formas, mas é sempre a mulher que está nesse centro. Então acho que isso também diz muito sobre o livro. E acho que seria realmente uma história muito diferente se fosse focada em uma só. Fico pensando também dessas coisas das histórias, né? De qual, na verdade, história me moveu mais, de qual história ficou muito marcada em mim. E acho que aquela mulher que foi violentada, foi estuprada, morando na rua 54 vezes, e isso é repetido no livro, assim, algumas vezes, né? E que ela começa a se colocar várias roupas nela mesma para ela ficar parecendo um homem e evitar que ela seja estuprada mais uma vez. Isso me tocou muito, assim, porque ela diz o quanto que ela tem que ficar andando as noites todas, porque ela não pode parar de andar, porque se ela parar de andar, tentar dormir ou tentar encostar em algum lugar, ela pode sofrer violência de novo, né? Então isso, cara, é um horror, né? Assim, é o horror, você não pode dormir. A gente vive falando isso, né, como mulher. A mulher não consegue dormir em paz um dia. Se não tem um dia de paz, essa pessoa não dorme, porque se ela dormir, ela pode sofrer violência. Então, acho que é muito forte, é muito tocante todas essas histórias, mas acredito também que se fosse focado em uma só, seria difícil de gestão, assim. Acho que a gente ia ter conversas mais densas, mas ao mesmo tempo que não mostrassem o quanto, na verdade, não é um problema único. A gente está falando de uma sociedade toda problemática. E puxando também essa coisa, né, de não ser fácil ser mulher, a gente tem visto, como sempre, muito essa enxurrada de casos muito absurdos nos noticiários, né, aqui no Brasil. A gente teve recentemente esse caso do anestesista que abusou de uma mulher grávida durante o trabalho de parto, né. A gente teve o caso da Clara Castanho, a atriz que foi vítima de uma exposição muito violenta sobre um aborto que ela fez, consequência de um estupro, e que ela teve que vir a público para explicar, e assim, uma situação realmente que, além de ferir essas vítimas e além de lembrar elas disso, enfim, de expor esse problema. Expondo esse problema, na verdade, eles lembram a gente o tempo inteiro que qualquer uma, como você falou, Elo, qualquer uma pode ser vítima a qualquer momento, assim. Eu imagino que lembram as mulheres o tempo inteiro de que qualquer uma pode ser a próxima vítima em qualquer momento. E é claro que o impacto dessas notícias bate em cada pessoa de acordo com o contexto, né, de acordo com as situações. Quanto mais próximo a gente se sente da vítima ou da situação que ela passou, mais medo a pessoa pode ter. E é realmente um sinal de alerta que fica ligado, né, o tempo inteiro e que acaba gritando muito mais quando a gente vê essas notícias, quando esses casos bizarros de abusos que aconteceram por anos vêm à tona. O As Vitoriosas, ele foi publicado na França, né? Ele foi vendido para mais de 13 países. E eu fico pensando muito de como
como esses países são diferentes entre si quando você começa a pensar já na diferença entre França e Brasil. As realidades são muito diferentes, as vivências são muito diferentes. E eu também fico pensando o quanto que o impacto dessa leitura nos leitores desses países são diferentes com relação à desigualdade de gênero, em lugares com relação a dificuldades de buscar direitos mesmo. Eu não sei exatamente quais são esses 13 países, mas existem lugares ainda em que mulheres não têm direitos que elas deveriam ter. Como vocês acham que esse livro pode impactar de forma diferente, como pode ser importante também para essas pessoas despertarem de alguma forma ou tentarem fazer alguma coisa para mudar isso? Eu acho que o livro chama muita atenção para nós, né, que estamos num país em desenvolvimento, para olhar de novo aquela coisa de a França, um país europeu, desenvolvido, ela tem semelhanças com a gente, porque como muitos países subdesenvolvidos procuram a França, muitos refugiados, né, fazem esse fluxo migratório para fugir de condições violentíssimas, absurdas pelas quais passam, a França concentra tudo isso e a gente não costuma olhar para a França como esse lugar. Eu, como uma leitora brasileira, eu olhava para aquelas histórias, claro, tem histórias ali que são muito típicas dos países. A gente não tem aqui o costume, né, não faz parte da nossa história brasileira aqui a mutilação genital, por exemplo. Isso é uma coisa que a gente não consegue estabelecer muito paralelo, assim, a gente sabe que é uma coisa cultural em outros países, mas várias daquelas histórias me parecem muito próximas da gente. A gente não entende, a gente pode não saber a forma como aquela pessoa pensa, mas essa pobreza, essa miséria é o Brasil. Ainda mais agora, depois da pandemia. Isso é muito mais a gente, assim. Você pensa, provavelmente metade da população hoje passa por alguma condição, ainda mais com a inflação e tudo mais. Mas eu fico pensando em como essas histórias podem fazer com que a gente olhe aquele negócio novo, de olhar para o outro, mas não de só olhar para o outro, mas pensar que como é um problema estrutural, a gente precisa pensar em políticas públicas, a gente precisa pensar em algo que está para além desse contato humano, mas sem deslegitimar e diminuir esse contato humano. Como a importância de escrever uma carta faz uma diferença muito grande na história de alguém, mas que existe esse quadro geral, esse quadro maior em que é preciso a gente se atentar, de que aquela pode ser só uma personagem na história, mas aquela personagem simboliza a vida de milhões no Brasil, na França e em diversos países, né? É o caminho que a Solene faz de olhar aquela pessoa em situação de rua que ficava ali sempre em frente ao café que ela passava na casa dela, e até o momento que ela decide não só dar esmola, mas vem cá, vamos conversar um pouco. Porque você imagina quem conversa com essas pessoas, sabe? Eu sei que também é perigoso porque a gente não sai conversando com qualquer pessoa na rua, não só uma pessoa em situação de rua, mas qualquer pessoa, assim, principalmente quem é mulher. Você sai conversando com um homem, assim, mesmo que seja, pode ser rico, homem com mulher, assim, pode dar um problema grave pra gente. Mas às vezes é isso que a pessoa precisa, né? São pessoas que muitas vezes passam como invisíveis no nosso dia a dia. A gente tá numa sociedade tão louca que a gente se acostumou com a pobreza num nível em que pra gente não sofrer, porque qualquer ser humano que tem o mínimo de humanidade, se ele olha por muito tempo para aquilo, ele sofre com aquilo, ele sente empatia, né? E ele pensa, meu Deus, eu não consigo mudar a vida dessa pessoa, né? Ajuda um pouco, mas caramba, mas eu só dei um pão, sabe, dormindo no chão, em cima de um papelão. A gente se acostumou a olhar essas pessoas e pensar que a pobreza faz parte da paisagem. A gente sabe que tem uma pessoa ali no chão, mas a gente nem olha, a gente não direciona um olhar para aquela pessoa, porque a gente vai sofrer com aquilo também. Só que só ignorar não resolve nada, né? E eu acho que incute ainda, inclusive, um outro sofrimento para a pessoa. Porque nem ser vista ela é, né, pelas outras pessoas. Não sei, refleti muito aqui. Mas é interessante, quando um livro faz isso na gente, é sinal de que é uma boa história. Você falou da naturalização, né, da pobreza. A gente, na verdade, olha na pobreza como paisagem aqui no Brasil. É um horror, né? Porque a gente fez isso com a própria pandemia, né? É muito louco quando a gente pensa, tinha 4 mil mortes por dia e todo mundo sofria muito com isso. De repente, a gente tem só 100, ufa, tranquilão. Cara, são 100 pessoas que morreram, né? São 100 famílias que estão sem a pessoa. Mas eu entendo muito isso pra gente poder sobreviver, né? Porque tem um momento, eu acho que todo mundo passou por isso, do tipo, pelo amor de Deus, eu não vou mais ler o jornal, porque não tá dando pra eu ter o mínimo de sanidade mental lendo o jornal, assistindo o jornal.
preciso de um tempo. Todo mundo passou por isso. E é alguma coisa de proteção, né? Eu acho que a gente tem que entender também que isso não é culpa nossa, sabe? Tipo, não é culpa do indivíduo em si. Caramba, a gente vive num país, né, onde existe esse projeto de matar as pessoas, né? De extinguir a população mais pobre, de enriquecer quem já é mais rico. Acho que a gente pode ter um pouco de compaixão, não só com as pessoas que estão passando, né, pela situação de vulnerabilidade, mas com a gente mesmo, né, de pensar, caramba, isso aqui é estrutural, o que eu posso fazer, mas também o quanto isso não é culpa só minha ou só de quem, na verdade, tem uma situação um pouco melhor. Fico preocupada também, né? É muito doido esse arco da Solene, porque ela tá indo toda quinta-feira, e a gente acompanha ela só às quintas-feiras, né? Toda quinta-feira ela tá indo lá no palácio, etc. Ela ajuda as mulheres, ela tá tendo lá a troca, não sei o que. E como demora pra ela perceber que talvez aquela mulher que tá lá em frente ao café na casa dela é essa mesma mulher que tá lá dentro, assim. Ela tá sofrendo violência do mesmo jeito. Ela demora pra fazer essa conexão, né? O quanto a gente, na verdade, compartilha no Instagram milhões de ajudas e coisas lindas e vamos fazer e tal. E o quanto que você faz mesmo, né? O quanto que você ajuda alguém, o quanto que, na verdade, você ouve alguém, o quanto que a gente, na verdade, se coloca nesse lugar que você está, às vezes, numa esfera pública, você está fazendo um trabalho sobre aquilo, mas você não está raciocinando no seu dia a dia o quanto que isso pode ser de verdade e o quanto que é o impacto de coisas muito pequenas pode ser muito representativo para muita, muita gente. Você falou, a gente não tem mutilação genital aqui no Brasil, né? Não tem essa migração pra cá desse problema. Mas eu fico pensando se a Solene sentasse aqui, né, num lugarzinho aqui, recebesse mulheres aqui pra falar. Porque, assim, eu também nunca tinha visto, né? Estupro na sala de parto, né, do jeito que foi. Falei, gente, desculpa, isso aqui eu não tô conseguindo nem conceber, né, na cabeça. A gente ouve violência obstétrica, quantas mulheres sofrem violência enquanto estão parindo por diversas coisas. Mas aí, de repente, esse nível de estupro numa sala, eu falo, nossa, isso aqui é produção nacional mesmo, né, porque nunca vi isso em nenhum canto. Então, acho que a gente consegue. É horrível se reconhecer na violência, né, mas que a gente lê essas histórias e ouve, caramba, essas são coisas podem acontecer na França, mas eu acho que é muito identificável, né, na auto que você bota. Quanto que, na verdade, a gente aqui no Brasil, os leitores brasileiros ou países, né, em desenvolvimento podem se conectar. Porque eu acho que a conexão é realmente pela violência, né? É pelo que está faltando para aquelas pessoas. É o quanto essas pessoas estão numa situação onde você está à mercê ali de poder, de dinheiro, de um monte de coisa. E isso existe no mundo inteiro. Tanto faz se você mora em Paris, se você mora no Rio de Janeiro, se você mora, enfim, no interior do Brasil, então sempre vai ter esse problema. Então, eu acho que são histórias que fazem a gente realmente pensar e pensar principalmente no arco mesmo. É o arco da Solene e é o arco individual nosso, assim. O que talvez a gente fale que faz ou o que a gente faz de verdade, nem que seja para sentar uma pessoa e só escutá-la, sabe? Olhar e falar, cara, fala aí, conta aí sua história. Pensando que ela não é também só esse pedaço da violência. Acho que também tem isso. Quando a gente vê alguém que tá sofrendo, a gente olha, pensa que a pessoa é só aquilo. Ai, meu Deus, é muito difícil conversar com fulano porque é só essa sofrência. É a Cíntia, né? Ah, é só isso, é só isso. E aí quando você, na verdade, vai um pouquinho adentro, topa ter essa conversa corajosa, né? Você entende que, cara, tem muito mais atrás. E eu acho que talvez essa nossa disposição a tentar aumentar a nossa disposição em ouvir as pessoas pode, na verdade, fazer muito bem para todo mundo, para quem ouve, para quem fala, né? E você citou a Cíntia, eu acho que no caso dela não é nem... a Cíntia só fala da miséria, da história triste dela. No caso, ela não falava com ninguém sobre isso. Ela só jogava a raiva dela pro mundo. Inclusive, acho que a única pessoa que sabia com detalhes da história dela era a secretária do palácio e era a única pessoa que ela tratava bem, porque foi com quem ela conseguiu se abrir. Mas enquanto eu tava falando, você imaginando a Solene diante de mulheres brasileiras, né, que sofrem violência, e eu pensei, cara, as histórias que a gente tem com empregadas domésticas no Brasil, os casos que a gente tem, que entrelaça também, é uma outra violência, tem violência racial nisso, mas também é uma violência de gênero, a gente sabe que é uma profissão de maioria feminina, né, maioria feminina e negra, e esses casos de trabalho análogo à escravidão, em que você prende essas mulheres dentro de casa, a própria arquitetura brasileira, em que várias das casas e apartamentos tem um quartinho de empregada que são cubículos, que não tem janela, não tem saída de ar direito, o banheiro é basicamente o chuveiro em cima do vaso, né, uma coisa que remete à escravidão, né, a nossa herança, e isso me lembrou, ia estar na minha indicação, mas já que tem um ponto aqui, eu já vou adiantar, tem um episódio do Projeto Quirino, que é podcast, é uma série de matérias que vão sair nos próximos meses
na revista Piauí, mas é um podcast também produzido pela Rádio Novelo e é apresentado pelo Thiago Rogério. Tem um episódio, se eu não me engano o nome é Os Piores Patrões. E aí fala sobre empregadas domésticas. E tem a história de uma empregada doméstica que, claro, tem essas histórias que a gente sabe horríveis de mulheres que sofrem assédio sexual pelos seus patrões e tem que viver bem, entre aspas, né, com aquela violência, porque elas precisam ter o dinheiro para bancar seus filhos, sua família, sua comida, e elas precisam daquilo e não conseguem ver outra saída. E tem uma história de uma mulher em que a patroa dela, ela não deixava, ela queria estudar e a patroa dela não deixava que ela estudasse com energia elétrica. Ela tinha que comprar vela, aquelas velas de 7 dias, 7 noites, para conseguir estudar, porque a patroa dela não permitia. Então tem essas histórias que é isso, que você mistura diferentes opressões, porque tem uma opressão racial ali, mas que fazem parte da nossa sociedade até hoje, sabe? Você sentando e ouvindo a história dessa mulher, sabe? Ou você sentando e ouvindo a história da Clara Castanho, você pensando assim, gente... E no caso dela ainda foi... A gente sabe que tem um tabu com relação ao aborto aqui. Aborto, a minha percepção, a percepção da ONU, inclusive, né, da OMS, é de que é uma questão de saúde pública. Mas no caso dela, mesmo que a pessoa tenha religião e outra coisa, ela tava ali num caso legal e a menina foi massacrada, sabe? Depois de ter passado por outra violência, ela sofre outras violências. O Brasil é uma máquina de violência, né? A gente foi... Como o nosso primeiro motor era a escravidão, né, a colonização, a gente acaba reproduzindo isso em todas as relações que a gente tem no país. Nasce dali, a Angela Davis tem uma coisa que ela fala que muito do estupro, até com relação ao estupro das mulheres brancas, vem dessa posse que o homem branco pôde ter com relação às mulheres negras durante a escravidão, né? Então é um mal que se espalhou enquanto a gente não olhar para esse passado, que é o presente também, né? Com seriedade, pensar como a gente pode realmente fazer políticas públicas para repensar um novo modelo de sociedade, porque essa aqui tá toda errada. A gente precisa começar do zero, mas não começar do zero esquecendo o que a gente fez. A gente não vai pra frente, as mulheres não vão ter paz. A gente não vai ter, nenhuma mulher vai ter paz, nenhuma pessoa em qualquer situação de vulnerabilidade, de nenhuma minoria vai ter paz, enquanto a gente vive nesse modelo de sociedade que a gente vive hoje, né? E você tinha falado também que a gente não tem culpa. A gente não tem culpa, mas a gente tem responsabilidade. Então a gente pode exercer essa responsabilidade na hora que a gente for escolher as pessoas com quem a gente vai votar. Tá chegando a eleição aí, quem a gente vai pensar pra deputado, pra essas coisas. Todos esses cargos importam dentro do Congresso, das assembleias legislativas, também reivindicando coisas, sabe? Se tem uma coisa que te move, falando, nossa, eu vou pra rua, eu vou, porque, sei lá, tem a marcha das mulheres, tal coisa, eu acho que é pelo direito ao aborto, pelo que você defende, que você acha que é injusto, eu acho que a gente tem que exercer a nossa cidadania nesse sentido, sabe? Porque diz respeito sobre a gente, nós mulheres, então tudo isso diz respeito a gente, tá tudo conectado, né? Toda mulher tá relacionada também a um homem, todo homem tá relacionado à mulher, né? A gente tem que ter esse olhar menos individualista, que é o que é prezado pela nossa sociedade atualmente, nessa lógica neoliberal, e um pouco mais coletivo, de entender que está tudo conectado de alguma forma. Não é que a gente não tem culpa, mas a gente tem responsabilidade e a gente tem que reconhecer os nossos privilégios, né? Eu acho que, na verdade, entender o lugar que a gente sai faz muita, muita, muita diferença. E até olhando o que a gente estava falando, o quanto também a gente brincou, né? Vai ser o bingo de quem é que tá sofrendo mais, né? Porque você tem ali naquela história um monte de mulheres que tem essa questão interseccional muito forte. Esses são problemas um em cima do outro, né? São muitas coisas que a gente vê. Fico pensando muito, também já veio indicação, né, de Joana se controlar. Fico pensando muito no Contra o Eufemismo Branco, né, que a gente lançou aqui, e como é um livro que é isso, você, na verdade, aprofunda o olhar num lugar que não vai ser igual para todo mundo. Do mesmo jeito que as mulheres têm problemas diferentes, elas sofrem violências de formas diferentes em todo lugar do planeta, a gente tem que tratar isso com uma responsabilidade e um olhar individual para aquele problema. O acolhimento, acho que é individual. E aí a gente luta juntas, né, nesse problema de estrutura mesmo, que é escolher quem você vai votar, que é lutar por políticas públicas decentes, cobrar isso, né, e não virar só um grande oba-oba de repostamos isso aqui. Não, peraí, é o nosso país, né? Eu fico realmente chocada como a nossa reprodução de violência aqui é uma coisa louca, como a gente consegue ter inovações absurdas quando a gente olha pro tipo de violência que a gente pode chegar, assim. Parece que a gente não pode ser pior e todo dia mostram pra gente que dá pra ser, né, num país que odeia mulher em todo e qualquer sentido.
E diferente da França, no Brasil, o fluxo migratório não é um assunto de muito destaque, né, na imprensa, como a gente falou. Então a gente pode pensar que esse tipo de violência com imigrantes, né, não existe aqui. Mas se a gente pensar assim, a gente tá bem errado, né? Em janeiro desse ano a gente teve o caso de assassinato do congolês, né, do Moisés, aqui no Rio. E uma das personagens do livro, que a Yasmin até citou, que é a Binta, ela fugiu da Guiné, né, que é seu país de origem, e foi pra França em busca de uma vida mais segura para a filha pequena, para ela própria, que é também a história de muitos imigrantes, né? Imagino que da maioria dos imigrantes refugiados. Ela se juntou a esse monte de outras mulheres imigrantes no palácio, vindo de diferentes países ao redor do mundo, e que acabaram enfrentando também muitas dificuldades em lugares que deveriam ser um abrigo, dificuldades como racismo, como xenofobia e outros tipos de violência. A gente sabe que a xenofobia pode ter muitas camadas, dependendo de raça, dependendo de gênero, de etnia, país de origem, e que, aqui no Brasil, isso pode ser um pouco mais difícil de perceber quando você compara com outros países da Europa. A gente sabe que tem uma questão estrutural nisso tudo, mas por que pra gente entra naquela coisa que a gente estava conversando antes, de a gente estar muito envolvido e a gente não consegue ter essa visão de fora? Ou é realmente, Yasmin, que eu imagino que acompanhe mais isso pela parte da imprensa, a gente realmente é bombardeado com mais notícias do exterior do que necessariamente as que a gente vive por aqui? Eu tenho a impressão de que a gente tem vários mitos, né? Tem o mito da democracia racial e a gente tem o mito de que o Brasil é um país cordial, né? A gente tá falando o tempo todo que o Brasil odeia mulheres, odeia negros, odeia gays, odeia LGBTs de forma geral. E ao mesmo tempo, como assim ele é um país cordial? Ele abraça todo mundo que chega. Enquanto a gente não olha para nossa sociedade, para a forma como a gente foi criado, a gente não consegue avançar nesse sentido. A gente tem que olhar para trás e falar assim, não, a gente não é cordial. Beleza, a gente é caloroso. A gente, quando recebe alguém, a gente pode abraçar. A gente tem uma coisa de contato humano. A gente é meio divertido. Tem coisas mesmo da nossa formação que pode dar essa intenção que a gente é meio cordial. Não é só porque a gente é isso, né? Tem esses traços, que a gente não é violento também, que a violência não tá aqui, né? Essa coisa que a gente fica chamando de racismo, como é que é? Racismo velado. Racismo. Nossa, a gente até parou de usar, né? Verdade, mas se usava, não, racismo velado, como se fosse um racismo menor, né? Porque a gente talvez seja passivo-agressivo. Talvez seja isso que o Brasil seja, meio passivo-agressivo. É tipo, olha, eu vou ser violento com você, mas eu vou fingir que eu não tô sendo. É o tempo todo, isso que eu quero ficar bem na fita. Então eu não vou ser. Claro que a gente tem casos assim, muito violentos mesmo, que a pessoa tá explicitamente sendo violenta e que ela não tá nem fazendo questão de fingir que não é. Como a gente tem esse histórico de negar o racismo, negar o machismo, a gente também nega a xenofobia, né? E a gente vê no caso do Moisés, por exemplo, me parece muito que o Brasil lida com africanos de qualquer país do continente africano e com indígenas da mesma forma, como se fossem coisas do passado. Então, é como se os indígenas não existissem no Brasil. Você fala de indígena, parece que você está falando de 1500. E os africanos, eles ficaram no passado. Que temos, a gente tem os negros, que são descendentes de africanos. Mas aquele país, África como um país, não como um continente, que destinado à miséria, né? Então, você tem um congolês aqui no Brasil, negro, é como se ele tivesse, inclusive, até, eu acho que abaixo do negro brasileiro, que tá lá na base da pirâmide, mas até como se ele tivesse um pouco abaixo. É porque não é uma estrutura, assim, hierárquica de quem tá em cima e quem tá embaixo. É uma coisa muito mais emaranhada. Mas é porque ele tem mais uma camada de opressão, né? Que ele vem sofrendo. E a gente vê nesse caso brutal do Moisés, mas que não é o único. A gente vê também, enfim, preconceitos até com outros países latino-americanos. A Venezuela, essa coisa de o medo do Brasil virar uma Venezuela. A forma como a gente lida com os refugiados venezuelanos também no nosso país. Enfim, né, gente? Tá tudo bem complicado mesmo. Tem que começar do zero. Eu acho que é muito esperançoso o tema desse podcast, eu tô percebendo, né, gente? Muito, muito uma conversa gostosa. Levinha essa conversa. Bom, então partindo agora pro final, a gente tem esse tempinho onde a gente sempre recomenda coisas. A Elo e a Yasmin já recomendaram durante o episódio, mas eu acho que vocês podem falar um pouco mais sobre o Contra-Feminismo Branco e também sobre o podcast, que é do Thiago Rogero, inclusive, que participou já com a gente aqui de um episódio. O Thiago é maravilhoso e incrível. Eu quero só fazer a minha indicação antes, rapidinho, que é o Água Fresca para as Flores, que é um livro que a gente já enviou no Intrínsecos também. É a história da Violette, que é uma mulher, também uma história francesa, mas que é uma mulher que ela é zeladora de um cemitério. Ela tem uma história de vida complicada também, mas você vai descobrindo muito aos poucos, assim, com flashbacks e com coisas que ela vai conversando com as pessoas que vão no cemitério, tanto visitar, quanto também desabafar com ela. Eu acho que foi um dos
livros queridinhos do Intrínsecos, né, nos últimos tempos. A gente fez podcast, a gente fez evento, as pessoas estavam muito envolvidas e é uma história realmente que te envolve muito. Então, se você ficou impressionado, se você gostou de As Vitoriosas, eu acho que Água Fresca para as Flores, da Valérie Perrin, é uma boa leitura para vocês. Mas, por favor, recomendações. Então, vou começar pelo Projeto Quirino. Eu queria muito indicar e eu dei um jeito de enfiar para ter algum nexo com o tema do podcast. Mas já que eu criei esse nexo, então eu vou indicar que é um projeto inspirado no 1619 do New York Times, né? Que também é um projeto, né? Não é só um podcast. Então é um podcast que já foi lançado de uma vez só, os 8 episódios. Agora no início de agosto, no dia 6 de agosto, se eu não me engano, né? Que é idealizado e apresentado pelo maravilhoso Thiago Rogério. Quem não é fã de Thiago Rogério é porque não conhece. E tem essa série de reportagens que vão ser lançadas. A primeira já foi lançada, que é sobre as crianças, né, que cresceram nos quartos de empregadas domésticas. A mãe era empregada doméstica, esses filhos cresceram nesse ambiente. Então, o Thiago, que é um outro Thiago Coelho, ele escreveu na Piauí essa primeira matéria, e nos próximos meses seguintes, vão vir outras matérias que são desdobramentos das histórias que são contadas no Projeto Quirino. E o que é o Projeto Quirino? O Projeto Quirino é um projeto que propõe recontar a história do Brasil a partir de uma perspectiva afrocentrada, né? Aproveita o bicentenário da independência para a gente refletir sobre essa história. Então, a gente tem a história do Brasil, estabelecendo esse paralelo entre o passado e o presente, mas contando coisas que provavelmente a gente não ouviu e não aprendeu dentro da sala de aula, né? De uma forma muito didática e também com muita profundidade. Então, não é chato para quem já tá mergulhado nesse assunto, mas também não é muito difícil, assim, nossa, que universo é esse? Essas palavras não conhece. Para quem não tá ali, sabe? É um podcast que pode ser muito bem usado nas salas de aula, no ensino fundamental, para adolescentes, assim também como nas faculdades. Enfim, estou completamente encantada pelo projeto. Não é jabá, porque eu fiz a pesquisa, mas eu fiz a pesquisa durante um mês. Esse projeto tem mais de 12 meses de pesquisa. Então, quando eu ouvi, também foi uma surpresa pra mim. Então, não é jabá, gente. Foi muito pequena a minha participação. É porque realmente é bom. E aí, outra coisa que eu queria indicar, também de podcast, é o Praia dos Ossos, já que a gente falou de muita violência aqui com relação à mulher. Então, é um ótimo podcast narrativo que pega o caso, né, de assassinato, de feminicídio da Ângela Diniz e vai desdobrando isso. E eu acho que é muito interessante pra gente olhar e refletir um pouco sobre feminismo. E já que a gente falou pouco sobre isso, mas já que a personagem principal, que é a Solene, né, ela descobre que ela tem burnout, eu fiquei pensando num episódio de Modern Love, aquela série que tá no Prime Video, que é aquele episódio da Anne Hathaway sobre bipolaridade, que eu acho que mostra, né, o transtorno bipolar, os transtornos psiquiátricos, com uma sensibilidade, com uma profundidade, sabe? Como isso atrapalha também a sua vida profissional, como isso trabalha seus relacionamentos, como a pessoa se percebe. Eu sei que são coisas diferentes, burnout e bipolaridade, mas bipolaridade também tem seus episódios depressivos e que acaba se relacionando com a Solene. Então, não sei, eu revi esse episódio recentemente, fiquei com ele na cabeça e acho que tem um pouco a ver pra gente, que é um tema muito interessante, que eu acho que é um pouco menos abordado no livro, o objetivo é outro, mas que é uma coisa que tem se tornado cada vez mais comum, né? A gente pensar na saúde mental nossa e das pessoas, né? Porque, como a gente falou, essa sociedade tá toda errada, a nossa cabeça tá dando tilt, né? Porque a gente também não tá conseguindo viver das melhores formas. Até quem vive numa classe média. Mas tem várias coisas que entram em conflito, então acho que é uma coisa que a gente precisa estar atento pra nós mesmos e também como a gente lida com o outro, né? Bom, vou indicar então, que eu já tinha falado, Contra o Feminismo Branco, da Rafa Zaccaria. Eu, assim como Yasmin, tento meter esse livro em todas as minhas indicações, porque ele foi uma leitura absolutamente incrível para mim. Eu desconstruí muita coisa que eu imaginava, pensei muito diferente. E a Rafa Zaccaria, ela é paquistanesa, ela vai propor uma mudança, né, no lugar central do feminismo. Tirar a mulher branca do centro dessa história, colocar a mulher negra e a mulher marrom, como ela se auto-intitula, sendo paquistanesa, no centro desse debate. Mostra pra gente como o feminismo ele pode ser feito de diferentes maneiras e o quanto, na verdade, ele envolve conversas, que também tem tudo a ver com isso que a gente conversou hoje, né, aqui. O quanto ele envolve com você, ao invés de chegar com um modelinho pronto de toma isso aqui porque vai ser muito bom pra você, envolve com tipo, o que você tá precisando? E aí você ouve, uma coisa incrível, e aí você ajuda, ou na verdade participa daquilo junto com a pessoa a partir do que ela disse que precisa. E aí com isso eu também indico um outro livro da Elisama Santos,
que eu amo, sou apaixonada por ela, que é o Conversas Corajosas, que é você aprender a conversar. Aprender a conversar e no fim das contas, o que ela vai trabalhar mais ali nesse livro dela a gente aprender a ouvir mesmo, o quanto que pode ser muito desconfortável e o quanto é interessante a gente aprender a ouvir, a ter conversas desconfortáveis, a ter conversas onde a gente se coloca numa posição de cara, que saco, gostaria muito de fugir daqui, mas o quanto isso é rico, né? O quanto a gente discute em outro lugar quando a gente se deixa ouvir mesmo, assim, se deixa, abre a escuta e pensa que conversar não é sobre o quanto que você quer falar, mas é sobre o quanto é difícil ouvir. E aí eu acho que tudo que a gente falou hoje também vai desse campo, desse lugar, né, de você se abrir para ouvir, entender o que a pessoa precisa para tomar uma atitude. Enquanto vocês falavam aí sobre podcast e também sobre ouvir, eu lembrei do podcast Essa Geração, da Fundação Tite Setúbal. É um podcast que eu espero muito que tenha mais episódios, mas que ele parou de sair em abril desse ano. Ele tem 12 episódios, são divididos em 4 temporadas, que são narrados por 4 pessoas jovens, são 4 trajetórias diferentes e cada uma apresenta as suas vivências envolvendo religião, família, política e educação. Então, não só elas apresentam um panorama delas dentro desses episódios, como elas também conversam com outras pessoas de visões diferentes, para que o grande mote é mostrar quem é essa geração que está começando a assumir postos e lugares importantes e que precisa ser ouvida e que quer ser ouvida e que quer ser entendida também. Podcast, como eu falei, de 12 episódios, são episódios muito curtinhos, ali entre 15 e 25 minutos, então tá completinho lá, você pode ouvir, que é ótimo. Bom, então é isso. Muito obrigado, Yasmin. Muito obrigado, Elô. Obrigado a você que ouviu até agora. O Senshirink tá acabando. Faltam poucos episódios. O clube vai ser encerrado na caixa de aniversário de 4 anos. Mas a gente já recebeu alguns comentários preocupados com o podcast. E fiquem tranquilos. A gente vai dar uma pausa com o fim do clube. Mas a gente volta, a gente vai ter mais coisas depois. Vem coisa boa por aí, né? Não. Vem aí. Vem coisa boa por aí. Vem aí, vocês não ficarão órfãos de podcast. Tá bom, gente? Um beijo, muito obrigado a vocês que ouviram. Até o próximo mês. Tchau, tchau.